tua palavra, Senhor, tua palavra, em tua palavra, Senhor, me edifiquei. Hoje apresentaremos mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. Nós já estamos no programa hoje, número 26. No programa passado nós apresentamos o programa número 25 com o tema dízimos e ofertas. Neste programa mostramos a importância dos dízimos e ofertas para a manutenção da obra de Deus. Nós lemos, Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Mostramos que Abraão era um dizimista e devolveu dízimo a Melquisedeque, que era figura de Jesus. Jacó fez um voto de entregar o dízimo de tudo que ganhasse se Deus fosse com ele. Mostramos que o dízimo praticado por Abraão e Jacó não tem nenhuma ligação com o dízimo prescrito para o sacerdócio levítico. Jacó e Abraão davam dízimo de tudo. Mostramos que não podemos usar as leis que regulamentam o dízimo para o sacerdócio levítico como base para a prática do dízimo em nossos dias. Ficou claro que o dízimo praticado pela Igreja de Deus não é o mesmo do sacerdócio levítico. Trouxemos dados sobre o termo dízimo e dízimos. 32 vezes em todas as Escrituras aparece a palavra dízimo e dízimos. E 7 destas são na Segunda Aliança, ou seja, no Novo Testamento. 82 vezes aparece o termo dinheiro em todas as Escrituras. 67 das citações são no Velho Testamento, a Primeira Aliança. Mostramos o que é oferta alçada. O termo ofertas e ofertas ocorrem 12 vezes no Novo Testamento. Quase 400 vezes aparece o termo oferta e ofertas no Velho Testamento, ou seja, na Primeira Aliança. Deixamos claro que as interpretações de dar segundo o que propôs no coração aplicava a ofertas para os necessitados. Deixamos uma interrogação baseada no que o nosso irmão Paulo diz em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, onde ele afirma que não somos de nós mesmos, que fomos comprados por alto preço. A partir disso, perguntamos: quanto do que produzimos seria nosso? Se você não acompanhou a apresentação do 25º ponto de fé, solicite o áudio, pois nós temos certeza que seu entendimento será maior a partir do estudo deste ponto. Hoje apresentaremos o 26º ponto de fé da Igreja de Deus, profecias bíblicas, segundo a Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, com uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Temos muito firme a palavra dos profetas e fazemos bem em estar atento. Ela é como uma luz, que alumia em lugar escuro, graças a Deus. Qual o significado da palavra profecia? Profecia é a ação de predizer, prever o futuro, que se acredita ser por meio de uma inspiração divina. As profecias bíblicas, a elas são atribuída a inspiração divina. Só Deus, nós dizemos, pode prever o futuro e anuncia aos seus servos o futuro. Quando estudamos as profecias, devemos nos despojar das nossas opiniões. É isso, e buscar direção divina para entendê-la. Querer ajustar a palavra de Deus ao pensamento humano é um grande erro. Infelizmente, isso acontece muito. As pessoas acabam querendo ajustar o que está escrito com aquilo que eles acreditam. Deus revela o fim desde o princípio. Deus diz por boca do profeta Isaías que ele anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus diz assim: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículo 10. Também Deus, por boca do profeta Amós, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Mas mesmo assim, muitas pessoas consideram a profecia como algo místico, estranho, irreal, sem qualquer relevância para as suas vidas. Algumas pessoas não têm quase nenhum conhecimento do propósito da profecia. Por que Deus fala por meio da profecia? Por que existem as profecias bíblicas?
Por que existem as profecias bíblicas? Outros foram sujeitos a interpretações distorcidas da profecia bíblica e se tornam céticos e desiludidos, não é isso, cooperador Giliardi? Infelizmente, né? Ver que uma coisa ali foi interpretada, ou às vezes nem acontece, e aí ela passa a ser uma cética, uma pessoa ali que se iludiu, né? Nós temos aí registro na história de profecias que não se concretizaram, não aconteceram. Isso. Vários grupos religiosos profetizaram a volta de Jesus, não foi? Isso, verdade. Está registrado na história para a vergonha, infelizmente. Vergonha, eu digo, de todos aqueles que são crentes, porque acaba envergonhando todos. Por que envergonha todos? Porque traz uma falta de credibilidade para as escrituras, porque muita gente acha que as pessoas ali são crentes, preveram isso. Preveram deles na autoridade de Deus. Infelizmente, nós temos grupos religiosos que dizem assim que eles não são profetas de Deus, não, porque eles erraram as datas da volta de Jesus. Por que as pessoas inventam coisas? Várias outras profecias que profetas de igrejas grandes aí profetizaram absurdos, e isso nunca aconteceu. Infelizmente. Você pode estar perguntando por que estudar as profecias? Por que estudar profecias? Qual, você diz também, a importância se já eu creio já em Cristo, estou seguro da minha salvação? Olha, primeiramente permita-nos dizer que quem não conhece as profecias bíblicas está, na verdade, em falta diante de Deus. A genuína fé implica em estarmos fundamentados nos ensinos dos profetas, sem o que nós não temos como conhecer e justificar a nossa esperança. Em que consiste o nosso galardão. A exemplo, nós podemos citar aqui o cooperador Giliardi. As profecias bíblicas indicam que a igreja sempre ia existir. Sim. As profecias indicam que o movimento religioso surgiria dentro de um poder político, mas as pessoas, por não conhecer as profecias, não conseguem entender isso. Os apóstolos, por falta de conhecimento das profecias, não tinham o entendimento das escrituras. Lucas 24, versículo 44 e 45, Jesus falou para eles, são essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha, palavras de Jesus, que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu o entendimento deles para eles compreenderem as escrituras. Muita gente não compreende as escrituras por falta de conhecimento das profecias. Se os discípulos aqui, os apóstolos do nosso Senhor Jesus, tivessem entendimento, cooperador Giliardi, a respeito das profecias, eles ficariam enganados com respeito a Jesus, se ele era o Messias, se ele não era? Não. Naquele tempo se perguntava muito, né, se Jesus era de Elias, se era o espírito de Elias, e não teria acontecido essa pergunta, essa dúvida, até mesmo dentre os discípulos. Então Jesus os foi entregado em sacrifício e eles abandonam a fé praticamente, e aí vai andando 2 discípulos pelo caminho de Emaús, e Jesus chama a atenção deles, vocês não lembram das minhas palavras? Isso. E convinha que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Muita gente acha que os salmos são poéticos. Não, os salmos são proféticos. Se nós não sabemos o que esperamos, como anunciar as boas novas aos outros? Como, cooperador Giliardi? Fica difícil, né? Fica. Se você está inseguro sobre o valor das profecias bíblicas, ou se as considera com profundo respeito, esse estudo é destinado a ajudá-lo a entender melhor a importância das profecias. E a profecia bíblica começa com a promessa de Deus no jardim do Éden, imediatamente após a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que está em Apocalipse 12, versículo 9, ter induzido Adão e Eva a cometer o primeiro pecado. Deus disse a Satanás, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Aqui está uma das primeiras profecias de grande abrangência. A promessa de que Deus corrigiria o problema do engano e do pecado provocado por Satanás. Ele prometeu que de Eva, a primeira pessoa a ser enganada, viria a semente, um descendente que iria ferir, esmagar a posição dominante de Satanás, que é a sua cabeça. Essa posição dele sobre a humanidade, pela qual ele engana todo mundo. E assim nós podemos dizer que nessa fundamental promessa de que Deus prepararia uma semente que seria descendente dos homens, o filho do homem, um redentor da humanidade para derrotar Satanás, se mantém uma série de outras promessas e profecias que Deus deu aos seus servos através das eras. Conjuntamente a essas promessas, cada uma delas amplia e expande a promessa original, formando a base da profecia bíblica, graças a Deus. Nesse sentido, para que essa profecia aconteça, para que nasça o descendente, aquele que esmagaria a cabeça da mulher, nós temos uma profecia em Gênesis 12, versículo 1 e 3, e uma promessa de Deus a Abraão.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos uma promessa, uma profecia de Deus, vendo a importância das profecias. Deus disse lá em Gênesis, da semente, e aqui está dando aí a sua continuidade, né, ministro? Graças a Deus. Far-te-ei uma grande nação. Isso. Quem não conhece essa nação que foi iniciada com Abraão? Engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Quem duvida que Abraão foi uma bênção para toda a humanidade? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós sabemos que aqui está uma bênção que Deus prometeu de abençoar toda a terra por meio de Abraão e da sua descendência, que nós conhecemos aqui e identificamos como Jesus. Nós temos a profecia aqui do profeta Balaão, Números 24, versículo 16 a 19. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete, e dominará um de Jacó. O que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso. Todo profeta tem que falar aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu de Deus, não é isso? Não são as suas palavras que são faladas, mas as palavras de Deus. E aqui nós temos uma profecia messiânica que fala da vinda de Jesus, fala que de Jacó um cetro subirá. Aqui está falando de Jesus, dominará um de Jacó. Nós queremos que você, meu amigo, entenda o verdadeiro alcance da profecia. Como a profecia liga o passado, o presente e o futuro da humanidade. O conhecimento da profecia pode fornecer-lhe uma perspectiva equilibrada do mundo revelada pelo Criador. Você pode entender por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo. Agora, muita gente não dá ouvido àquilo que Deus diz, né? E acaba cometendo os mesmos erros que os antediluvianos ali cometeram, né, nos dias de Noé. Era um acontecimento que Deus diz, vai acontecer. Quando anunciado, somente Noé e sua família creram. Assim, hoje tem muitas coisas que as Escrituras falam que são profecias que irão acontecer, mas as pessoas não acreditam. Sim. Não acredita. Nós acreditamos que nas Escrituras estão as profecias que nos ajudam a entender a vontade de Deus para nós e para a terra. Para nós e para a terra. O que você sabe sobre o futuro? Estamos no fim deste sistema. Muita gente, por não conhecer as profecias, o cooperador Giliard diz que o mundo vai acabar. Vai ser destruído, né? Quando a Bíblia diz que o mal é que vai ser destruído. Os profetas de Deus apresentam a restauração para este mundo. Estamos no fim desse sistema. O que você acha? Algumas pessoas que, por não conhecerem o futuro, acham que Jesus também pode vir. Hoje ainda, amanhã, pelas Escrituras, quando é que Jesus vai vir? Quais são os sinais da proximidade da volta de Jesus? Por isso que, infelizmente, por não conhecerem sobre as profecias, as pessoas desconhecem o futuro e desconhecem o projeto de Deus, que Deus vai fazer com a terra, e o momento correto da vinda de Jesus e como ele voltará também. Até porque existem sinais da proximidade da volta de Jesus. Ministro Lucas? Nós perguntamos, você conhece as Escrituras? Você conhece, meu amigo? E eu digo, infelizmente, a grande maioria conhecem o que os homens falam das Escrituras e não o que realmente as Escrituras ensinam. Infelizmente é isso. Qual é a importância do estudo das profecias em nossa trajetória religiosa? Já vimos que é muito importante, né? Nosso irmão Pedro escreveu em 2 Pedro 1,19 e temos muito firme mesmo, a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos. É para nós estarmos atentos, pois estas palavras são como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O principal objetivo do conhecimento das profecias é que, sem este conhecimento, não temos segurança da nossa esperança quanto ao futuro
e o futuro perde o significado para nós. O irmão Pedro disse que as profecias são como uma luz que alumia lugares escuros, ou seja, que nos esclarecem o desconhecido. Deus, ele sempre mostrou antecipado aos profetas, aos seus servos, as coisas por vir, e não quer que estejamos em trevas, ignorantes e desorientados. O que revela é para conhecimento dos seus servos. Por exemplo, podemos citar as profecias que apontam o nascimento de Jesus. Elas trazem detalhes que nos possibilitam identificar o verdadeiro Cristo. Nós temos uma profecia registrada em 2 Samuel 23, versículo 1 ao 4. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel. A mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Aqui está uma profecia messiânica. Davi, olha, muito tempo antes do nascimento de Jesus, Deus dizia por boca dele que haveria um justo que dominaria sobre os homens, que dominaria no temor de Deus. Muito importante esta profecia. A partir do entendimento de que as palavras dos profetas anunciando o nascimento de Jesus aconteceram, podemos acreditar no total cumprimento das profecias. Deus, por boca do profeta Amós, ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Também referindo ao nascimento e missão de Jesus, nós temos Atos 3, versículo 24 ao 26. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Graças a Deus. Em que mais um registro mostrando que os profetas, sim, todos os profetas, desde Samuel até quantos depois deles falaram a respeito destes dias. O nosso irmão Pedro, ele fala para os seus conterrâneos: vós sois os filhos dos profetas. E eles, apesar de serem conterrâneos, filhos dos profetas que falaram, pertencentes à mesma família, linhagem ali, mesmo assim duvidavam muitas vezes das palavras de Deus transmitidas por boca dos seus profetas. Eu acredito e acreditamos que o objetivo da profecia é trazer-nos luz e conhecimento dos fatos que aconteceram e acontecerão ainda, né? Coisas que já aconteceram e acontecerão ainda. Jeremias 23, versículo 5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará, agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Tem profetas modernos aí que diz que o reino é nos céus, né? Aqui diz: juízo e justiça na terra. Nós temos outros registros, cooperador Giliardi? Em Atos, capítulo 2, do versos 29 ao 31, tem a pregação de Pedro, a qual ele fala assim, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, ou seja, Davi era profeta. E sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Aqui nós vemos que a profecia que Jesus Cristo seria levantado para se assentar sobre o seu trono. Graças a Deus. Amém. E esta profecia está em harmonia com aquilo que os nossos irmãos acreditavam. Sim. Não é isso? Sim, graças a Deus. Está em harmonia com aquilo que a Igreja de Deus prega. A Igreja de Deus prega que Jesus será rei sobre o trono de Davi. Mas Amém. Muitos profetas modernos não acreditam nisso. Eles acreditam que o reino vai ser 1000 anos no céu, outros acreditam outras coisas, outros acreditam outras coisas e deixam aquilo que os profetas falaram. Podemos dizer que o tema central das Escrituras é a respeito de Jesus Cristo, da restauração da terra. Não é isto? Sim. E muitos profetas anunciam isso. O tema central é Cristo,
o ungido de Deus, o rei da parte de Deus, a restauração da terra por meio do trabalho que Jesus fará aqui ainda, quando na sua volta. E conseguimos identificar mais de 20 profecias que Jesus cumpriu nas suas últimas 24 horas de vida. Lucas 18:31, Jesus tomou consigo os 12 e disse: eis que subindo a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Está vendo? Tudo Sim. que pelos profetas foram escritos. E aí nós temos aqui profecias, e aí temos os acontecimentos. É interessante que Jesus disse que subiria a Jerusalém e se cumpriria no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. E aí nós temos aqui uma profecia: traído por um amigo. Esta profecia está no Salmos 55, versículo 12 e 14. E o cumprimento está onde? Mateus 26, versos 49 e 50. Dinheiro jogado ao oleiro. Zacarias 11, 13. Cumprimento em Mateus 27, do 5 ao 7. Abandonado pelos seus seguidores. Zacarias 13, versículo 7. Cumprimento em Mateus 26, 56. Acusado por falsas testemunhas. Salmo 35, 11. Cumprimento em Mateus 26, 59 e 60. Bateram e cuspiram nele. Isaías 50, versículo 6. Cumprimento em Mateus 27, 30. Ficou calado diante dos acusadores. Isaías 53 e 7. Mateus 27, do 12 ao 14, tem um cumprimento. Foi ferido e moído. Isaías 53 e 5. Cumprimento em Mateus 27, versos 26 e 29. Caiu debaixo do madeiro. Salmo 109, versículo 24. Cumprimento em João 19, 17. Mãos e pés perfurados. Salmo 22, 16. Cumprimento em Lucas 23, 33. Crucificado com ladrões. Isaías 53 e 12. Marcos 15, versos 17 e 18, tem um cumprimento. Orou por aqueles que o matariam. Isaías 53, 12. Lucas 23, 34. As pessoas balançavam a cabeça. Salmo 109, versículo 25. Mateus 27, 39. Pessoas o ridicularizaram. Salmos 22 e 8. Mateus 27, dos versos 41 a 43. As pessoas contemplaram. Salmo 22, 17. Lucas 23, 35. Tiraram as suas roupas e lançaram sorte. Salmo 22, 18. João 19, versos 23 e 24. Clama quando desamparado. Salmo 22 e 1. Mateus 27, 46. Deram-lhe fel e vinagre. Salmo 69, 21. João 19, 28 e 29. Entregou-se a Deus. Salmo 31 e 5. Lucas 23, 46. Os amigos ficaram à distância. Salmo 38 e 11. Lucas 23, 49. Os ossos não foram quebrados. Salmo 34 e 20. João 19, 33 e 36. Coração aflito. Salmo 22 e 14. João 19, 34. Lado perfurado. Zacarias 12 e 10. João 19, 34 a 37. Sepultado no túmulo de um homem rico. Isaías 53 e 9. Mateus 27, do 57 ao 60. Temos aí várias profecias cumprindo as palavras dos profetas. Amém. Nós vamos repetir. O maior tema da profecia é o nascimento de Jesus e a instauração do reino de Deus na terra, o que levará a terra ao seu estado original, o Éden. É possível se ter um conhecimento pleno da verdade se ignorarmos as profecias ou delas tivermos um falso conceito? De maneira nenhuma. Se não houver um conhecimento real e correto das profecias, o cristão não terá como entender as Escrituras. Não poderá estar seguro, inclusive, de sua salvação, pois poderá estar crendo e esperando e transmitindo a outros coisas que não ocorrerão. O que representa os Salmos? Jesus, ele prova para nós, até pelo exemplo que nós já passamos agora, né? Sim. Que esses não eram tão somente poéticos, mas inclusive proféticos. Muitos deles falam de uma época em que Deus governará os povos e que todas as nações lhe serão submissas. Igualmente falam a respeito dos juízos de Deus, o destino dos justos e dos ímpios. E é evidente que estas coisas nunca aconteceram. Todavia, haverão de se cumprir no futuro. Por exemplo, o Salmo 46, 47, 52, o 5, o 67... textos que nós citamos agora a respeito da vida de Jesus, do seu sacrifício, nos Salmos, muitas profecias a respeito disso. Lamentavelmente, por falta de conhecimento das profecias bíblicas, muitos vão se perder. Por falta de conhecimento das profecias, o mundo está sendo preparado para receber Jesus como anticristo. Por interpretação errada? Sim.
porque acreditam que virá um anticristo para o futuro, tal, fará um acordo com Israel. Quando as escrituras dizem que quem vem para o futuro e dará atenção especial a Israel é Jesus, não é isto? É isso que dizem as profecias. E eles dizem que é o anticristo. Podemos confiar nas profecias? Nós fazemos a pergunta de novo, como termos certeza do seu cumprimento? É só olhar o que Deus falou já e já se cumpriu, né? Sim. Agora o que acontece, cooperador Giliardi, é que muitos pregam coisas que não acontecem. Infelizmente. Mas Deus diz por boca do profeta Jeremias: porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ele vela pela palavra para que ela seja cumprida. Isso está escrito em Jeremias capítulo 1, verso 12. O que existe, na verdade, em nossos dias são muitas interpretações que se valem de texto isolado dos escritos dos profetas e que não se cumprem mesmo. Acontece é que certas correntes religiosas já traçaram a sua própria escatologia e aí fica buscando como suporte subsídio nas escrituras. Quando nós estudamos a palavra de Deus, devemos nós nos despojarmos de nossas opiniões e buscar direção divina para entendê-la. Querer ajustar a palavra de Deus ao pensamento humano é um grande erro. Deus revela o fim desde o princípio, como está escrito em Isaías 46, versículo 10. 2 Pedro 1, 19 ao 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Deus, por meio dos seus profetas, já revelou sua vontade para a terra. Deus, por meio do profeta Daniel, no capítulo 2, revela a história política da terra até a inauguração do reino milenar messiânico. Daniel 2, versículo 31 ao 35, Daniel diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso, rei? Você estava vendo quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana da eira do estio. E o vento os levou, e não achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Esta profecia é a história política da terra. Nesta profecia nós temos a formação de 4 impérios, representado por uma estátua e metais. A pedra que feriu a estátua nos pés de ferro e barro, esmiuçou o ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, e é a volta de Jesus para a inauguração do reino milenar messiânico. A grande montanha que nós podemos entender aqui é a expansão do reino em toda a terra. Estamos trazendo aqui o resumo da história política da terra. Não há espaço na profecia para um império mundial do anticristo. E essa profecia, nos versos que seguem, ela está interpretada, não é isso, cooperador Giliardi? Sim, o texto já tem explicação lá. Se por falta de conhecimento das profecias, é possível, eu digo, que a maioria dos crentes recepcione Jesus como o quê? Anticristo. Então, no capítulo 2 de Daniel, nós temos o cabeça de ouro, que é o governante Nabucodonosor, né? O império é o quê? O império é Babilônia. A época de 606 até 538 a.C. Nesse mesmo capítulo, peito e braço de prata é quem? É Ciro e Dário, né? E representado pelo império? Medo-Persa. E que governa de 538 a 331, não é isso? Isso. Antes de Cristo. O ventre e a coxa de metal ali representa quem? Alexandre e o império dele é Grécia. As pernas de ferro. Império ali romano, que é da época de 168 a 476. Os pés em ferro e barro representa a divisão do império romano, não é isso? Isso. Os governantes são reis, né? E ali é o Império Romano dividido em 10 reinos, que começa 476 depois de Cristo, vai até os dias de hoje. E a pedra representa o reino de Deus e a vinda de Jesus. Jesus, que será o governante
Outra profecia de tamanha importância está registrada em Daniel 7. Nela nós temos a história política e religiosa que se desenvolveria na terra. Nós temos um registro em Daniel 7, versículo 17 ao 18. Estes grandes animais, que são 4, aqui são representados por animais, são 4 reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Nesse capítulo de Daniel, capítulo 7, nós temos leão, né? Que representa quem? Babilônia. E que o governante é quem? Nabucodonosor. Depois nós temos um urso, que é representado por quem? Medos e Persa. E que o governante, o representante ali é quem? Ciro e Dario. Depois nós temos um leopardo com 4 cabeças, que é quem? A Grécia, e representado por quem? Alexandre Magno. As 4 cabeças é a divisão da Grécia, com seus 4 generais, né? Depois nós temos um animal terrível, espantoso, que é quem? Roma e os Césares, né? E as 10 pontas, que são 10 pequenos reinos. Temos aqui a divisão do Império Romano também. E a ponta pequena, que é o poder papal, um poder religioso que surgiria dentro do Império Romano. Em Daniel 7, versículos 2 e 3, falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nós temos os símbolos das profecias. Besta, que são o que? Animais, que representa os reinos, os poderes políticos. Daniel 7, versículo 17 ao 23. Chifres, cabeças, são divisões, poderes políticos. Daniel 7, versículo 24. Daniel 8, versículo 22. Asa é velocidade de conquista. Apocalipse 12, versículo 14. Jeremias 48, versículo 9. E ventos são guerras, são batalhas, que está escrito em Jeremias 49, dos versos 35 ao 37. E mar? Mar são multidões de pessoas. Nós podemos ver em Apocalipse capítulo 17, verso 1 e o verso 15. Então Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que os 4 ventos, quer dizer, guerras, agitavam o mar grande, agitavam os povos, e 4 animais, 4 reinos, 4 impérios, diferentes uns dos outros, subiam do mar, do meio dos povos, do meio das multidões, do meio das nações. As profecias estão aí. Muitos crentes, por falta de conhecimento das profecias, acreditam no reino do anticristo para os nossos dias. Olha, nós temos na profecia de Daniel 7, o animal terrível e espantoso, que é o Império Romano, e é entre os chifres desse animal que surge a ponta pequena, entre a divisão dos seus reinos. E a característica da ponta pequena, nós temos aqui 10 características da ponta pequena. Levantou-se do Império Romano, Daniel 7:8. Houveram 10 divisões na Europa, não foi isso? Daniel 7:8. Estabeleceu o chifre pequeno sobre as 10 divisões, Daniel 7:8. Derrubou esse chifre pequeno, 3 das divisões, Daniel 7:8. Esse chifre pequeno tem uma cabeça humana, olhos e boca, Daniel 7:8. Perseguiu o povo de Deus, Daniel 7, versículo 21 a 25. É diferente das outras 10 nações, Daniel 7, versículo 21 a 25. Profere blasfêmia contra Deus, Daniel 7, versículo 8, 11, 20 e 25. Mudou os tempos e a lei de Deus, Daniel 7, 25. Agora você quer saber quem é esse poder? Qual é a igreja que tem os 10 mandamentos diferentes da Bíblia? Só tem uma igreja que tem os 10 mandamentos diferentes da Bíblia. Aqui está a prova. Este poder recebe poder por 2 tempos e metade de um tempo, Daniel 7 e 25. As profecias apresentam o surgimento de um poder religioso que se formaria a partir do Império Romano. Nós temos, assim, as profecias cumprindo. Sem a compreensão correta dessas profecias, não será possível compreender o capítulo 13 e 17 de Apocalipse. E por falta de conhecimento, muita gente acha, o cooperador Giliardi, que a besta do Apocalipse é o papado. Apocalipse 17, versículo 1 e o 4 e 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Você percebe uma mulher prostituta.
uma mulher, a profecia diz uma igreja corrompida, uma igreja, mulher, domina a besta, que é o animal terrível e espantoso, que é o Império Romano. Esta mulher igreja é a mãe de outras. Percebe que não é a besta que está embriagada com o sangue dos santos, é a mulher. Assim a profecia apresenta a nós uma igreja que dominaria a besta, o Império Romano. Verdade. Trazemos isso para mostrar que, de fato, as profecias não são de particular interpretação. Acreditamos nas palavras do profeta Daniel, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Há um Deus que revela. Esperamos que você tenha percebido a importância do estudo da profecia. As profecias a respeito de Israel são como um relógio, pois através dela percebemos a proximidade da vinda de Jesus para a inauguração do reino milenar messiânico. Um dos mais extraordinários cumprimentos das profecias bíblicas nos tempos modernos ocorreu no dia 14 de maio de 1948, a data em que Israel proclamou a sua independência e passou a ser uma nação soberana. E nós temos inúmeras profecias a respeito do futuro de Israel. Inúmeras. E é o nosso próximo tema, não é, cooperador Giliardi? Sim, vai ser um excelente tema. Convidamos você para o próximo tema. Mas antes de terminarmos, eu quero dizer aqui algo que é interessante. Poucas pessoas sabem que Abraão era um profeta. Moisés era um profeta, Davi era um profeta, Jesus também foi um profeta. E assim nós temos que ter por firme, bastante firme, a palavra dos profetas. Nós fazemos bem estar atento. É como a luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça ou amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. E nós temos que saber que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Convidamos você para o próximo tema número 27 do nosso ponto de fé, restauração de Israel. Que tema excelente, irmãos, aprendemos bastante, graças a Deus por isso. Olha o quanto que as profecias são importantes para a nossa vida cristã. Porque sem ela nós não temos certeza da salvação, desconhecemos o futuro. Mas com as profecias é luz. Nós passamos a conhecer o futuro através das profecias e Deus quer que nós saibamos, né? É por isso que ele diz em Amós 3,7 que não vai fazer coisa nenhuma sem antes ter revelado aos seus servos profetas. Ministro Lucas está convidado a orar. Estaremos então orando em nome do nosso Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Amém? Amém. Eterno e soberano Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, nesse momento nos achegamos à Tua presença, orando, venha o Teu reino, para que na terra possa ser feita a Tua vontade, como ela é feita nos céus. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo conhecimento que o Senhor tem dado a cada um de nós, por Tua palavra, que enche os nossos corações de esperança. Ao contemplarmos, ao estudarmos as profecias bíblicas, nós temos esperança de um mundo transformado, de um mundo renovado, de um mundo, Deus, que onde a vontade do Senhor será feita. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor possa conceder a cada um dos nossos ouvintes, que possam entender a Tua vontade, o Teu querer, que possa ter uma fé segundo a Tua palavra e que possam estar alicerçados no fundamento dos profetas e apóstolos, do qual o nosso Senhor Jesus Cristo é a principal pedra. Sabemos que as profecias, elas estão se cumprindo, sabemos que temos toda a orientação da parte do Senhor para que nós possamos não estarmos em trevas, como diz a Tua palavra, porque nós somos filhos da luz, nós não somos filhos das trevas, nós não estamos assim dormindo espiritualmente, mas estamos assim atentos aos acontecimentos que são como um relógio que marca uma hora determinada. Assim nós agradecemos ao Senhor por toda a esperança que temos, que a palavra do Senhor possa frutificar no coração de cada ouvinte e que ela possa trazer a salvação e a confiança da parte da palavra do Senhor na pessoa do nosso Senhor, que é aquele que é o dono de toda a verdade, aquele que tem transmitido a vontade dele para que todos conheçam. Assim como diz o profeta, fará coisa alguma sem primeiro revelar a vontade do Senhor àqueles que estão atentos. Assim como o Senhor avisou a Noé, avisou também a muitos dos teus servos a respeito de vários acontecimentos e aqueles que acreditaram foram bem-sucedidos, assim também nos nossos dias nós acreditamos que aqueles que forem, ó Deus, que dá atentos à tua palavra serão bem-sucedidos. Nós agradecemos no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. Amém, Senhor.